Bom dia, nono ano, como vocês estão? Espero que estejam bem preparados para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar sobre pontuação no período composto. Então peço que você abra o seu livro na página 103, para que possamos analisar pontos importantes. Já quero adiantar dizendo que o conhecimento dos sinais de pontuação, a utilização de forma correta é de extrema importância para que o sentido seja conferido corretamente. A não utilização ou a utilização de forma incorreta pode provocar problemas seríssimos de compreensão. Então vamos analisar alguns períodos e vamos perceber a funcionalidade desses sinais de pontuação. Também a importância da vírgula na construção das orações subordinadas adverbiais, que são orações que indicam circunstâncias, conforme nós vimos nas aulas anteriores. Mas então vamos analisar o primeiro quesito, que está na página 103, que diz o seguinte: releia esta passagem. Se eu morrer, morre comigo certo modo de ver, disse o poeta. Letra A. Ao refletir sobre a organização das palavras no enunciado, você pode perceber que, para as ideias terem significação, se fez uso de um período composto. Lembrando que o período composto ele pode ser construído por coordenação ou subordinação. Se for período composto por coordenação, as orações elas têm uma relação de independência. Se o período for composto por subordinação, as orações elas têm entre si uma relação de dependência, ok? Mas a pergunta é: quantas orações há nesse período? Vou repetir o período. Se eu morrer, morre comigo certo modo de ver, disse o poeta. Professora Letícia, esqueci como é que faz para poder identificar quantas orações o período possui. Vai a dica: destacar quais são os verbos ou as locuções verbais. Assim que você conseguir fazer isso, logo você vai conseguir identificar quantas orações esse período possui, ok? Então, letra A, você vai dizer quantas orações o período possui. Letra B. Qual é a oração principal desse período? Agora que você identificou quantas orações ele possui, que você separou, você vai tentar agora desvendar qual é a oração principal. Quando você conseguir fazer essa identificação, você vai responder na letra B. Lembrando que se você tiver alguma dúvida sobre a oração principal, você pode me acionar que eu estou disponível para ajudá-lo, ok? Letra C. Identifique a oração que amplia o sentido da oração principal, atribuindo-lhe uma circunstância. Em seguida, reescreva e classifique. Vamos lá. Quando nós estudamos as orações subordinadas adverbiais, nós percebemos que elas indicam circunstâncias, ok? Existem algumas conjunções ou locuções conjuntivas que vão nos ajudar a identificar que circunstâncias são essas. Se você esqueceu quais são as conjunções ou as locuções conjuntivas, volta às páginas, lá na página 70 e 71 do nosso livro, que você vai encontrar uma tabela com essas conjunções e as circunstâncias que elas exprimem. Então, letra A, você vai dizer quantas orações possui o período. Letra B, você vai dizer qual é a oração principal. E na letra C, você vai dizer qual é a oração que amplia o sentido da oração principal. Mas a dica ela vai indicar uma circunstância. Então, quando você identificar a conjunção lá, você já vai saber que ela é uma oração subordinada adverbial. Aí você vai dar a classificação, tá? Pode ser causal, final, temporal, concessiva, consecutiva, condicional, conformativa. Então, você vai analisar e vai dizer que tipo de oração subordinada adverbial ela é. Outra coisa importante é que antes de respondermos o segundo quesito, eu preciso que você vá para a parte conceituando no final da página. Pegue o seu marca-texto, que nós vamos destacar um ponto importantíssimo, que é o seguinte: sobre o uso da vírgula, ok? A vírgula não é obrigatória para separar a oração subordinada adverbial quando esta sucede à oração principal. Então, veja, se eu tenho uma oração subordinada adverbial e ela vem depois da oração principal, não necessariamente, não é obrigatório o uso da vírgula. Mas é recomendado que nós usemos a vírgula quando a oração principal ela vir antes da oração subordinada.
Depois que você marcar esses 2 pontos aí, nós vamos para o segundo quesito e vocês vão perceber que nós vamos precisar desse conhecimento para respondermos o segundo quesito. No segundo quesito, nós temos o seguinte: compare o período da questão anterior com os exemplos a seguir. Primeiro exemplo: quando eu morrer, morre comigo certo modo de ver. Quando eu morrer, morre comigo certo modo de ver. No tópico de baixo, nós temos morre comigo certo modo de ver quando eu morrer. Se você perceber, houve uma inversão. A oração que estava no início, no segundo tópico, ela mudou de lugar, certo? Ela não está mais no início. A pergunta é: o que você percebeu com relação à pontuação? Estão lembrados que nós vimos lá no tópico conceituando sobre a oração principal vir antes ou depois, o uso da vírgula se é obrigatório ou não? Então, com base nessa explicação da parte conceituando e analisando essas 2 orações, você vai explicar que em períodos compostos, o que é que acontece quando a oração subordinada ela vem antes e quando ela vem depois, como é que fica o uso da vírgula? É isso que você vai precisar explicar no segundo quesito, ok? Terceiro quesito: explique então o uso de vírgulas no período extraído da crônica com relação à subordinada e principal. Por que é que vai aparecer vírgula aí? Porque essa subordinada é uma subordinada ao quê? Não sei. E vem antes da oração principal. Qual é a classificação dessa oração subordinada? Aí você vai colocar aí, tá? Quase que escapuli a resposta para vocês. Vamos agora para a página 104. A página 104 traz para nós períodos e está pedindo para que nós possamos classificar cada um deles, determinando a circunstância expressa pela conjunção, quando for o caso, ok? E aí vocês vão perceber que os períodos que são trazidos nesse quarto quesito, eles estão aqui para nos lembrar sobre o período composto por coordenação. Então vamos lá. A morte chega, morre comigo certo modo de ver. Lembrando que as orações coordenadas, elas podem ser sindéticas ou assindéticas. Elas são sindéticas quando são apenas separadas por vírgulas e elas são assindéticas quando nós encontramos conjunções que vão servir para ligar uma oração a outra, mesmo que não necessariamente precisasse ter essa parte final na frase, mas aí foi colocado. Então, só para lembrar, as orações coordenadas sindéticas, elas podem ser de 5 tipos. Quais são elas? Aditiva, adversativa, explicativa, conclusiva e alternativa. Então, nós temos conjunções que indicam isso daí. Por exemplo, se eu digo mas, será que é aditiva, adversativa, conclusiva ou explicativa? Se eu digo ou, seria que tipo de classificação? Vamos lembrar dessas classificações. Nós fizemos muitas atividades com as orações coordenadas, ok? Então vamos ver. A morte chega, morre comigo certo modo de ver. Eu tenho a primeira oração, a morte chega. Depois eu tenho morre comigo e eu tenho uma sequência. Esse período, a gente já viu que ele é composto. Essas orações, elas são coordenadas porque se eu digo a morte chega e paro por aí, o sentido está completo. Mas depois da morte chega, eu tenho uma vírgula e eu tenho mais alguma parte para complementar essa oração. Se eu não tenho conjunção, ela vai ser sindética ou assindética. Aí você vai colocar oração coordenada. Você vai dizer se é sindética ou assindética. Agora veja o exemplo da letra B. A morte chega e morre comigo certo modo de ver. Veja que eu não tenho só a morte chega, vírgula, morre comigo. Eu tenho a morte chega e. Então, nós já vimos que a morte chega é uma oração que tem sentido completo. Mas se eu tenho algo que está completando aí e é uma conjunção aditiva, como é que eu posso classificar essa oração? Oração coordenada, o quê? Aí você vai classificar, ok? Lembrando que como a primeira ela tem sentido completo, ela seria o quê? Oração coordenada assindética. E depois a gente tem a oração coordenada sindética
aditiva, certo? Que é a conjunção e que dá a ideia de adição. Então, você vai analisar todas as outras orações. Por exemplo, a morte não chega, mas morre comigo certo modo de ver. Esse mas dá a ideia de que a morte vai chegar ou vai morrer comigo certo modo de ver. Então, percebam aí que as conjunções já estão nos indicando que são orações coordenadas, o quê? Aí você vai precisar da classificação, a classificação vai ser uma das 5 que nós já estudamos, ok? Letra E, a morte vai chegar, pois vai morrer comigo, certo modo de ver. Esse pois é a ideia de quê? Explicação, conclusão, então você vai ver. Letra F, a morte chega, portanto morre comigo, certo modo de ver. Então, nós temos aí algumas orações que vocês, aliás, algumas orações que vocês vão precisar identificar se elas são coordenadas sindéticas ou assindéticas. Lembrando que se elas forem sindéticas, se elas forem separadas por conjunções coordenativas, então vocês vão precisar dizer uma das 5 classificações: aditiva, alternativa, adversativa, conclusiva ou explicativa, ok? Mais uma vez, pegue o seu marca-texto. Aqui no final da página 104, nós temos mais uma parte conceituando e você vai precisar destacar justamente esse conceito que eu acabei de trazer. As orações coordenadas assindéticas são separadas por quê? Por vírgula, da mesma forma que sindéticas adversativas, explicativas e conclusivas. As sindéticas aditivas e alternativas não são separadas por vírgula, ok? Porém, nas assindéticas nós temos a vírgula e não temos a conjunção. E nas sindéticas adversativas, explicativas e conclusivas nós vamos ter a vírgula, mas nós teremos também as conjunções. Uma oração coordenada sindética aditiva é separada por vírgula da oração que a antecede quando os sujeitos das duas são diferentes. Aí é uma exceção. Então vejam, eu trabalho e você descansa na rede. Como eu tenho aí sujeitos que estão em orações diferentes, então elas são separadas por vírgula, ok? Então você destaca esses pontos também. Na página 105, nós temos o 5º quesito que diz o seguinte: transforme em reduzidas as orações subordinadas adverbiais desenvolvidas. Lembrando que para ter uma oração subordinada adverbial reduzida, eu preciso usar os verbos nas formas nominais, ou gerúndio, ou particípio, ou infinitivo. Lembra daquelas terminações que nós vimos na última aula? Empregando as vírgulas adequadamente. Então, eu tenho, se a morte chegar, morre comigo certo modo de ver. Se eu posso usar gerúndio, infinitivo, particípio, então, por exemplo, se a morte chegar, eu poderia dizer o quê? Chegando a morte, morre comigo certo modo de ser. Onde é que eu vou acrescentar uma vírgula e onde é que eu vou colocar uma vírgula se eu digo chegando à morte, morre comigo certa forma de ver, certo modo de ver. Então, chegando à morte, vírgula, não é isso? Letra B. Mesmo que eu morra, não vai morrer comigo certo modo de ver. Então, mesmo que eu morra, eu posso colocar como aí, mesmo eu morrendo, vírgula, e aí a gente continua a frase, ok? Letra C. Sem que eu morra, não morrerá certo modo de ver. Aí você vai ver aí como é que você vai reduzir essa oração, ok? Tem mais uma parte conceituando que diz assim: no período composto em que as orações subordinadas adverbiais reduzidas, estas são sempre isoladas por vírgula em relação à oração principal. Então, quando eu tiver um período composto, que eu tiver orações subordinadas adverbiais reduzidas, que eu perceber que os verbos estão em suas formas nominais, que elas estão indicando circunstâncias, elas vão ser sempre separadas por vírgula, ok? No tópico sou ético, ainda na página 105, para a gente concluir a nossa atividade, tem assim: de acordo com o que você leu, a gente banaliza o olhar. E aí a gente trabalhou sobre várias formas de olhar, né? Às vezes nós não valorizamos o que está ao nosso redor. Coisas simples, mas que são tão importantes, mas nós não damos valor. Ou seja, a gente vê não vendo o outro que passa por nós.
forte, né? Cabe nisso, com base nisso, você vai entrevistar uma ou mais pessoas que trabalham em funções invisíveis, tentando descobrir dados como nome, idade e tempo na função, passatempo nas folgas, curiosidades em relação ao trabalho, problemas enfrentados na função, maneira como as pessoas o tratam. Vejam só, como nós estamos em casa nesse período de quarentena, precisamos respeitar o isolamento por cuidados com a nossa saúde. Então, vocês não irão entrevistar pessoas para poder desenvolver essa atividade. Eu vou redirecionar e aí vocês vão precisar fazer o seguinte: vocês vão fazer pesquisas, certo, na internet sobre trabalhos que são considerados como trabalhos invisíveis, entre aspas, né? Que são trabalhos que não têm tanta visibilidade. Então, o que é que você vai pesquisar sobre eles? Assim que você pesquisar trabalhos que são considerados como invisíveis, vocês vão pesquisar curiosidades sobre esse trabalho e vocês vão pesquisar também problemas que são enfrentados pelas pessoas que assumem essa função, ok? Como é que as pessoas tratam as pessoas que assumem essa função, quais são os problemas que eles encontram, e você vai fazer um registro dessa pesquisa em seu caderno de língua portuguesa. Lembrando mais uma vez que eu ainda estou aguardando alguns vídeos que foram solicitados. As pessoas que entregaram estão de parabéns, construíram da melhor maneira, mas as outras eu estou aguardando ainda, ok? Um forte abraço para vocês, façam a atividade com dedicação. Qualquer dúvida, estou à disposição. É só me acionar. Um abraço, estou com muitas saudades, mas sigo esperançosa que o mais rápido possível estaremos juntos. Tchau, tchau!